O Senhor está nos convidando para entender o que é o juízo e a colheita. Como o tema do juízo é ensinado em tipologias e em parábolas, e como o Senhor explica que seu ensinamento em parábolas é para que somente seus discípulos possam conhecer os mistérios do reino dos céus, então é óbvio que ninguém, a não ser os discípulos, podem compreender completamente a verdade. O reino do céu, diz o nosso Senhor, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e, tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13, verso 44 até o 46. Nessas parábolas, Cristo estabelece claramente a verdade presente como condição indispensável para o estabelecimento do seu reino e o esforço supremo como condição indispensável para entrar nele. Assim, pessoa alguma declara o Espírito de profecia, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, pode resistir no último grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas? Então, nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? O grande conflito, página 593 e página 594. Saiamos do estupor de presumir acerca da graça de Deus e mesmo assim considerar o Senhor responsável por qualquer consequência da nossa vida. O Senhor fez perfeitamente a sua parte ao traçar completamente o caminho estreito que leva ao reino. Façamos agora o nosso melhor para segui-lo até o fim, tendo em vista a alegria que nos espera lá. Mas nunca o faremos a não ser que voltemos aos velhos marcos, abandonando o diabo que desviou o povo de Deus do caminho, a verdade e a vida, para um caminho que parece certo para o homem, mas cujo fim são os caminhos da morte. O julgamento e a colheita em testemunho, parábola e cerimônia, à luz dos testemunhos dos profetas, como alguns sustentam firmemente que esta verdade tão importante não pode ser comprovada apenas pelas Escrituras, que toda alma fiel preste atenção ao que diz, assim diz o Senhor na palavra dele. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele. Milhares de milhares ministrava a ele, e 10.000 vezes 10.000 estava diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Daniel 7, verso 9 e verso 10. Nessa passagem da Escritura são apresentados 4 fatos pertinentes. Primeiro ponto, os tronos não estavam presentes antes da abertura da cena prevista. Segundo ponto, o ancião de dias veio e sentou-se quando os tronos foram postos. Então, terceiro ponto, os livros foram abertos. Quarto ponto, todos esses elementos, tronos, anciãos de dias e livros, revelam uma cena de julgamento. E como os livros são, obviamente, o ponto principal da cena, a questão surge naturalmente. Qual é a razão para os livros estarem abertos? Para uma correta compreensão da natureza do julgamento, é fundamental ter um conceito correto do mesmo e da razão dos livros. Com relação ao julgamento, João, o revelador, afirma, diz assim a palavra do Senhor: Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Portanto, de maneira inquestionável, os livros contêm tanto os nomes quanto os registros de todos os que devem ser julgados, e, naturalmente, esses nomes e registros foram inseridos enquanto cada pessoa vivia. Teus olhos, diz o salmista, viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os seus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Salmo 139, verso 16. O Senhor contará quando ele descreveu o povo, que este homem nasceu lá. Salmos 87, verso 6. Assim, a inspiração revela que as ações de cada um são narradas com grande exatidão nos livros do céu, e que está escrito, nos livros está a razão do julgamento. Nem todos os nomes que foram escritos nos livros do Cordeiro permanecerão ali. Vemos essa triste conclusão nas seguintes passagens da palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Êxodo 32, verso 33. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, verso 19.
Assim, os livros contêm os nomes de uma multidão diversificada, tanto daqueles que permaneceram firmes na fé e continuaram pacientemente até o fim, como aqueles que não o fizeram. Disse Cristo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Mas aquele que não perseverarem se perderão. E diz a palavra em Marcos, capítulo 4, versos 16 e 17. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Marcos 4, versos 16 e 17. O Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Jeremias capítulo 17, verso 3. Portanto, deve vir um dia de acerto de contas, um dia em que os nomes daqueles que são considerados indignos da vida eterna serão apagados do livro da vida do Cordeiro. Um procedimento para o qual o único termo correto pode ser juízo investigativo. E agora que chegou o momento em que o julgamento deve começar na casa de Deus, tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. Pois, se o juízo primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Como, portanto, na plenitude dos tempos, o julgamento começará na casa de Deus, na igreja, cada um é confrontado com a necessidade fundamental de saber como os nomes são preservados no livro do céu. No momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, através da palavra da verdade, naquele momento supremo, Deus perdoa nossos pecados, e as mãos manchadas de sangue pelo Calvário escrevem nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Então, simultaneamente, a caneta dos anjos começa no livro de registro celestial a crônica de vida ou morte de nossa experiência cristã separada do nosso passado. Mesmo os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, verso 30. Portanto, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Eclesiastes 5, verso 6. Pois no juízo investigativo, os livros são abertos e os atos feitos na carne são trazidos à luz para um acerto final de contas perante o ancião de dias. Todos os que permanecerem firmes até o fim terão seus pecados apagados para sempre dos livros e seus nomes retidos neles, enquanto que todos os que não são vencedores terão seus pecados retidos para sempre dos livros e os seus nomes apagados deles. Sempre o maior desafio do homem é que já envolveu quase uma decisão imediata. Esteve no desenrolar do pergaminho, no eclipse de uma mensagem passada por uma nova, a verdade presente. Em cada uma das ocasiões, cada um teve de decidir: devo prestar atenção à nova e pouco popular verdade e caminhar na sua luz, unindo-me àqueles que são desprezados por quase todos os líderes religiosos da terra, ou devo permitir-me ser desencorajado pela decisão e conselho dos ministros na minha igreja? Quando o julgamento começar e os livros são abertos e os casos de cada geração passa sucessivamente em revisão perante o tribunal judicial, algumas gerações sofrem a eliminação quase total dos nomes ao invés dos pecados. Quando a geração do primeiro advento de Cristo é pesada na balança do santuário, uma nação inteira será encontrada em falta e os seus nomes serão apagados do livro. E assim, em diferentes graus, tem acontecido na introdução de cada mensagem em cada época. Períodos diferentes na história da igreja têm sido marcados cada um pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquela época. Cada nova verdade abriu seu caminho contra o ódio e a oposição. Aqueles que foram abençoados com sua luz foram tentados e provados. O Grande Conflito, página 609. Assim, quando uma mensagem vem ao povo em nome do Senhor, ninguém pode excusar-se de não lhes investigar as declarações. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 28. Põe de lado todos os preconceitos, opiniões próprias e ideias de homens que não têm a marca da inspiração e que dizem com efeito por suas ações: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Verdade, ou profetas, né? Apocalipse 3, verso 17. A Bíblia só pode ser corretamente explicada pelo Espírito que a ditou. Ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras, para que estejais estabelecidos na presente verdade. E todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, falar mal contra a mensagem, não lhe será perdoado, pois este é o único meio pelo qual podemos ser salvos. João, capítulo 16, verso 13, 2 Pedro 1, 12, Lucas 12, 10. Consequentemente, o maior perigo do nosso povo
não tem sido o fato de ter ouvido o erro, mas sim a sua rejeição da verdade presente. Diz Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 28. Se apresentar uma mensagem, diz o Senhor, que não compreendeis, ouvi as razões dadas pelo mensageiro, apresentai então vossas firmes razões, pois vossa convicção não será abalada por entrar em contato com o erro. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 28. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. É evidente, portanto, que qualquer atitude que não permita uma investigação franca de qualquer mensagem que pretenda ser uma verdade adicional deve, inevitavelmente, trazer a ruína sobre si mesmo, enquanto, por outro lado, aquele que aceita a verdade, mas falha em viver fielmente e em proclamá-la, traz também sobre si a ruína, aquilo contra o qual Ezequiel adverte. Diz assim Ezequiel, novamente, quando um homem justo se afastar da tua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço, uma mensagem, diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste, e ele morrerá no teu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu o requererei de tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livraste a tua mão. Ezequiel 3:20, 21. A sala do trono temporário de Deus, aonde os nossos nomes serão julgados. Como seres terrenos, sem nunca ele mesmos terem estado no céu, são naturalmente alheios às realidades do céu. 1 Coríntios 2:9. Então, para que Deus lhe dê a conhecer a verdade celestial, o Senhor deve revelá-la por meio de realidades terrenas com as quais eles estão familiarizados. Assim, através da obra do santuário na terra, se vê a obra do santuário no céu. Hebreus 9, verso 1 até o 9. De fato, sendo o santuário acima o modelo do que está embaixo, os serviços do primeiro são, portanto, definitivamente revelados nos serviços do segundo. E o fato de que o santuário terrestre foi designado como lugar para a confissão e perdão dos pecados, mostra que a sala do trono no santuário celestial é apenas temporário. A partir dali, enquanto o pecado existir, o Senhor continuará a obra de remover do universo o pecado e os pecadores. E essa luz, por sua vez, mostra claramente que só depois que o pecado entrou no universo é que o santuário poderia efetivamente ter existido no céu. Depois disso, diz a palavra do Senhor, depois disso eu olhei, exclamou o revelador por volta do ano 96 depois de Cristo, quando foi-lhe mostrado o trono no santuário, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era uma voz como se fosse de uma trombeta falando comigo, e disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sadônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda, e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se estivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Apocalipse 4, verso 1 até o 6, Apocalipse 5, verso 6 e verso 11. Aqui vemos uma cena dupla. Por um lado, diante do trono estão as 7 lâmpadas acesas e o cordeiro como imolado, mostrando que o trono foi colocado ali para servir em tempo de graça. A luz do candelabro representa a luz da verdade na igreja, enquanto o sangue do cordeiro está intercedendo pelos seres pecadores. Por outro lado, sobre o trono está o ancião de dias, o juiz, rodeado pelo jurado de 24 anciãos, mais as testemunhas angélicas, 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares deles, mais os 4 animais que, sendo redimidos de toda tribo e língua e povo e nação, Apocalipse 5, verso 8 e 9, são, portanto, simbólicos dos santos, todos aqueles cujos pecados serão apagados dos livros de registro. Assim como a besta de Daniel 7 simboliza todos os reinos que perecerão em seus pecados, com o cordeiro, nosso advogado, no meio. Tudo isso mostra uma obra mediadora jurídica combinada.
Até agora, vemos que, quando João, em visão, viu a porta, o véu, abrir-se para o lugar santíssimo do santuário celestial, foi-lhe permitido olhar para dentro, e que as coisas que ele viu iam acontecer no futuro, a partir de seu tempo, mostrando assim que no momento da visão, cerca do ano 96 da nossa era, o lugar santíssimo estava fechado. Além disso, veremos agora, através da profecia de Daniel, que o trono do juízo foi estabelecido no lugar santíssimo do santuário celestial, depois que surgiu o chifre pequeno de Daniel 7. Diz assim Daniel 7, verso 8 até o 10. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres, removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. E observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas as vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Esses versículos revelam que depois que o juízo foi estabelecido e os livros foram abertos, o Filho do Homem, Cristo, foi então levado a uma posição, não à direita de Deus, o ancião de dias, mas diante dele. Daniel 7, 8, verso 10 e verso 13. Tendo a visão de João como a de Daniel revela que o trono no santuário não estava lá desde o início da criação de Deus, ou desde os dias de Moisés, ou ainda desde o tempo de Cristo, subiu ao alto, ou mesmo dos dias de Roma pagã, de fato, se foi estabelecido depois da queda da Roma pagã, quando surgiu o chifre pequeno, da besta indescritível, nos dias de Roma eclesiástica, portanto, em outro lugar, além do santuário, está a sala do trono de Deus. Como o trono do santuário não existia nos dias da igreja cristã primitiva, pois o trono sobre o qual Estevão viu Cristo à direita de Deus, Atos 7,56, não podia estar no santuário, onde está o mar de vidro, mas sim no paraíso, de onde corre o rio da água da vida, e de ambos os lados está a árvore da vida. Então, é muito óbvio que o trono que Estevão viu é o trono de Deus e do Cordeiro, o trono permanente e eterno. Ao redor desse glorioso trono não há bestas, nem testemunhas, nem jurado, e diante do qual não há nenhum castiçal, nem sangue a ser oferecido. Em resumo, esse trono está não no santuário carregado de pecados, mas no paraíso, e o trono administrativo soberano, de onde o infinito governa eternamente, e os seus seres imortais sem pecado. A este trono, que existe de eternidade a eternidade, Cristo ascendeu ali, se assentou à direita de seu Pai, até chegar o tempo em que, em cumprimento da profecia de Daniel e da revelação de João, algum tempo depois do poder do chifre pequeno, ele, o seu Pai, se mudaram para o trono do santuário. Sobre esse último, ele não se assenta como rei à direita de Deus. Em vez disso, ele está diante dele como um cordeiro sacrificial, Apocalipse 5:6, e como um intercessor, Daniel 7:13, intercedendo por seres humanos pecadores. Assim, sua obra mediadora começou, primeiro no lugar santo, depois no lugar santíssimo. No santuário terrestre, o sumo sacerdote, tipificando Cristo, oficiava primeiro no lugar santo durante todo o ano. Então, no dia da expiação, o dia da purificação do santuário e do julgamento do povo, oficiava no lugar santíssimo por apenas um dia. Esse serviço duplo significa que no santuário celestial, o sumo sacerdote, Cristo, deve necessariamente primeiro oficiar no lugar santo até o dia antitípico da expiação. Então, durante esse dia, ele deve oficiar no lugar santíssimo, diante do trono. Assim também, os serviços terrestres rejeitam a ideia de que Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial imediatamente após a sua ascensão. Muito claramente, então, o sistema cerimonial revela, desde que o tempo em que Cristo sentou-se à direita de Deus, Marcos 16, verso 19, onde está o rio de água da vida, até o tempo em que ele e o Pai se moveram para o trono no santuário, onde está o mar de vidro. Ele oficiou em nosso favor como sumo sacerdote no lugar santo, e que ao mesmo tempo, juntamente com o Pai, no trono eterno e soberano, ele governou o universo sem pecado. Dois fatos precedentes que devemos prestar bem atenção. Eles são claros e distintos. A única conclusão sustentável que podemos tirar é que Cristo, imediatamente após a sua ascensão ao céu, em vez de entrar dentro do véu do santuário, sentou-se à direita de seu Pai no paraíso, e de lá continuou sua obra no lugar santo do santuário. Finalmente, quão clara já é a luz da verdade brilhando sobre esse importantíssimo tema da salvação, há tanto tempo envolto no denso e nevoeiro das teorias e especulações humanas. E quão sólida é a resultante verificação do espírito de profecia que reafirma a sua posição sobre o assunto. Que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal
tal como a temos mantido por tantos anos. Obreiros Evangélico, página 303. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, verso 35 até o 37. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou, e não o homem. Hebreus 8, verso 1, verso 2. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Hebreus 9, 24. De fato, agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Hebreus 9, verso 26 e 27. A purificação do santuário de Daniel 8,14 se iniciou. Portanto, é claro que o julgamento deve começar e o santuário deve ser purificado, não antes, mas depois do cumprimento do prazo, para aqueles que foram designados para morrer. O fato de que o julgamento se trata dos registros encontrados nos céus, nos livros dos céus, então os nomes daqueles que são considerados indignos, ou seja, sem a veste nupcial, são apagados dos livros, e desta maneira que o santuário é purificado. Falando do início desta obra de julgar e purificar, o anjo disse a Daniel, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Daniel 8,14. Como a purificação ocorre no término dos 2.300 dias, e já que se trata, como vimos, do julgamento, o qual ocorre no fim do mundo, Hebreus 9:6, consequentemente, o término dos dias e o início da obra judicial mediadora de Cristo são, sob a autoridade da própria inspiração, cronometrados no fim do mundo. Portanto, conclusivamente, os 2.300 tardes e manhãs não termina nos dias de Antíoco Epifânico, como alguns ensinam. Meus irmãos e minhas irmãs, se você está acompanhando esse vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo para todos aqueles adventistas fiéis, todos aqueles adventistas que estão na casa do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor também venha trazer toda a verdade que o Senhor está lançando na sua igreja, para que toda alma sincera venha pisar as evidências e abraçar a verdade presente. Por favor, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo estudo.